Olá, vamos começar mais uma Prescrição Original e com uma pessoa muito especial, que é a Petra Chaves, que eu não preciso apresentar essa mulher. Ontem ela esteve na abertura do congresso, virou membro honorário, né, beleza, né, da nossa comunidade. E muito bem-vinda e obrigada por estar aqui comigo. E eu queria saber sobre seu livro, né, que está sendo lançado aqui numa sessão de autógrafos e queria entender essa dinâmica. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente nesse podcast. Doutora Camila, obrigada pelo convite. E eu fiquei, na verdade, impressionada, porque a gente tinha os livros aqui para esse lançamento, nesse evento aqui no Congresso de Medicina de Estilo de Vida, e os livros acabaram. Então eu falei, olha, como é um anseio mesmo de especialistas de saúde, médicos, médicas, por essa ferramenta, doutora, que é tão fundamental. Duas ferramentas, a escuta e o silêncio. Quando eu escrevi o livro, claro que para mim são valores muito importantes, mas eu não imaginava que eram tão importantes como eu estou vendo, e principalmente uma demanda que vem da classe médica, das pessoas que estão envolvidas com saúde, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e a minha busca por entender a relevância da escuta e do silêncio nos nossos dias é justamente esse barulho ensurdecedor, Caótico, né? caótico, que não vem só do som, mas vem das redes sociais, desse volume de opinião, porque todo mundo tem opinião sobre tudo, sem ter especialidade sobre nada. Então a gente tem que se localizar, eu tenho que me localizar de uma maneira muito equilibrada e consciente para viver um pouquinho melhor nesse mundo. Então essa é a minha busca e é um pouquinho disso que fala o meu livro também. E como foi essa construção de buscar essa informação, que você sempre esteve ligada ali à saúde, a buscar, ao invés de falar da doença, você optou por falar da saúde e esse foi o pioneirismo no jornalismo, né? Você dá essa importância à saúde. Como foi essa construção? Como eu falei até na abertura aqui do congresso que a gente fez, era uma busca pessoal. O meu corpo gritava tanto em meio às minhas dores emocionais, às minhas insatisfações, que não tinha como eu não escutar a mim mesma. Mas não é uma escuta narcisista, doutora. Não é uma escuta assim, de eu me colocar como o objeto mais importante. Não, é uma dor da alma, é uma escuta da alma. E eu acredito que isso, independente da nossa especialidade profissional, a alma tem que falar mais alto. Então, por meio dessa escuta que eu sempre, por alguma razão talvez pessoal, eu sempre tive de mim mesma e me questionar qual era o meu caminho, qual era o meu propósito no mundo, para que a minha vida servia para transformar o mundo que a gente vive, a partir dessa escuta que eu sempre tive, eu comecei a buscar informações jornalisticamente sobre vida. E como eu queria mais vida para minha própria vida, eu podia, com as minhas pesquisas, informar o público e fazer com que as pessoas ali do outro lado do rádio, do outro lado da internet, também pudessem seguir caminhos que eu já tinha seguido, informações que eu já tinha buscado e descoberto. E para mim estar aqui com vocês é um presente em especial, e eu falei sobre isso ontem também, porque lá para 2006, 2007, eu me sentia muito sozinha, porque mesmo buscando médicos, os médicos não tinham essa linguagem, ou os que tinham eram difíceis de acessar, de achar, né? Então eu fazia essa busca. Então eu me sentia muito sozinha nessa busca por uma cura, por um tratamento médico com mais alma. E aí eu chego aqui, sei lá, 15 anos depois dessa minha E boa realização disso, né, a velho? gente materializou. Comentei com o doutor Bruno Colontori e com a doutora Silvia sobre isso. Isso aqui é a materialização de um sonho mesmo, de ver médicos com toda essa inteligência, essa capacidade intelectual, com esse conteúdo científico, mas que na ponta, no tratamento das pessoas, buscam o quê? Conexão, alma. E é sobre isso que eu falo. Porque hoje a gente adoece com recordes de suicídio de jovem, com recorde de depressão, ansiedade e burnout. É uma falta de escuta interna, mas também é uma escuta do outro, porque a gente se conecta com as pessoas de uma maneira muito automática. E quando a gente descobre que essa escuta presente do outro nos alimenta, nos traz algo que não é científico, que está além da linguagem científica, mas que é real, que é conexão,
que é a presença, que é a escuta realmente real, né? A gente ouve muito e escuta pouco hoje. Isso. Né? Essa escuta diferencia toda a comunicação, né? Toda a comunicação. E todas as nossas relações, pais e filhos. Hoje em dia, eu vejo muitos pais e mães muito perdidos, não que eu não me sinta perdida em muitos momentos, mas aí o convite que muitas vezes eu faço no livro é quando a gente se sente perdido, para, escuta, silencia, para inclusive entender que caminho tomar. Mas como a gente não silencia, como a gente é um trator, a gente perde algumas nuances, algumas dicas do próprio corpo e aí a gente adoece. Mas aí é o ponto. Hoje em dia a gente não reconhece os nossos sentimentos, a gente não reconhece os sinais, sintomas do nosso corpo. É muito difícil hoje em dia você se acessar, né? Nesse mundo de tanta informação, como é rede social, é informação sobre saúde. Hoje em dia você tem dificuldade até de entender para que lado você vai, porque muitas vezes quem fala sobre saúde não tem autoridade, conhecimento sobre isso, né? E aí buscar essa união, né, de conhecimento, saber até quem você ouve é importante hoje na saúde, né? Porque também eu acho que as pessoas confundiram, elas, de maneira geral na nossa sociedade, acreditam que conhecimento é conhecimento intelectual. Isso é só uma parte. Em detalhe. É um detalhe, o conhecimento dos livros, o conhecimento acadêmico, como eu disse aqui, ele é fundamental como ferramenta. Mas o conhecimento abrangente, ele tem várias outras camadas, e é essas camadas que estão sendo abafadas, porque a gente acha que o conhecimento do manual, ele é o único que de verdade importa. E aí a gente tem uma série de especialistas falando. Todo mundo faz o quê? Fala. E tem palestra. E a gente segue com índices de depressão, ansiedade, Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Por uma série de fatores, né? Cadê nosso pé no chão? Que é uma escuta. Cadê a clareza? Cadê a clareza? Consciência do momento, né? De olhar para o céu, que as cores do céu, as cores do mar influenciam nesse nosso aparato de autocura. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso eu sempre falo, muitas vezes é uma linguagem poética que eu uso, não é uma linguagem científica, mas é uma linguagem que traz alguns insights. Chorosidade, a linguagem tem amor e e é isso que conta, né? E é isso que toca o outro, porque assim, usar a ciência e transformar isso de uma forma palatável para que ela entre na vida do outro, isso é o humano. Perfeito. E ontem eu estava observando as pessoas te ouvindo falar, porque a gente já vê com uma expectativa muito grande quando vai entrar em contato com você. Mas a gente não tem noção da tua potência, da tua generosidade. E ontem eu vi várias pessoas vendo isso, porque você falou muito sobre medicina ser a arte, né? A arte do cuidado. E isso faz com que a gente saia daquela posição que a gente aprendeu ali na faculdade, que a gente é detentor de conhecimento, que a gente é realmente que vai curar o outro, para dar espaço para quem realmente vai se curar, que é o paciente. E aí que acontece toda a magia. E aí quando fala de arte, fala arte pura. Então a escrita pura, a leitura pura. Então ler o teu livro é algo gostoso, é uma coisa fácil, né, de absorver. E a gente, médico do estilo de vida, a gente prescreve medicamentos que não tem na farmácia. Então a gente prescreve contato com a natureza, Corrida, yoga, conexão. E agora me veio na cabeça que eu vou prescrever o silêncio. Essa é a maior vitória. Porque, e isso eu falo para vocês também, porque quantas vezes a gente não propocou isso dentro de um consultório, né? Quantas vezes você precisa silenciar durante a tua trajetória, né? E em eventos que você poderia ter ressignificado, você ter aprendido. Então, vai entrar na minha prescrição agora momentos de silêncio. E eu vou te falar mais. Lá atrás, 5, 6 mil anos, quando os sábios do yoga desenvolveram essa ferramenta, eu brinco que é uma tecnologia avançada sobre a nossa engenharia interna, desenvolveram a prática do yoga que hoje se faz tão presente e vai se fazer cada vez mais presente no nosso cotidiano. Uma das últimas posturas, aliás, doutora, a última postura, depois de todas aquelas atividades físicas que eles têm, que mexe com toda a nossa interocepção e a nossa propriocepção,
Depois de todas aquelas posturas, a última postura chama Shavasana. É deitar no chão e ficar imóvel durante um tempo, durante alguns minutos. Por que isso? Porque eles entendem que nesse momento de silêncio, você vai estar absorvendo tudo aquilo que você fez na última 1, 2 horas. Você precisa do silêncio como ponto de amarração de tudo aquilo que foi vivido. E todo dia você faz o Shavasana. Todo dia você tem o momento da pausa, e a pausa não é simplesmente uma pausa para comer, uma pausa para algo. Não, é a pausa para recapitular tudo que foi vivido. Olha a importância disso. Quem é que pausa nos dias de hoje? Então eu acredito A gente vive muito nessa dinâmica de trabalho, de entrega, de resultado. E esquece da gente, né? Eu acho que o médico do estilo de vida, ele tem essa diferença, porque como ele muda primeiro, ele mesmo, ele consegue entender a dificuldade daquele paciente em se alimentar melhor, em fazer um movimento, em ter momentos com a natureza, e em ter momentos do silêncio. Mas como é que a Petra, no dia a dia, coloca o silêncio? Como é que isso entrou no teu dia a dia e que possa ajudar as pessoas que estão vendo a gente agora? Eu acabei de assistir uma palestra aqui dos médicos da Lapinha, que é um lugar que, pra gente que é conectado com medicina de estilo de vida, é muito máximo e é uma inclusive ter de atividade de verdade se afixar na nossa vida. Então, o que eu quero falar a partir disso, doutora? É lógico que, para mim, a questão do silêncio e da contemplação, ela já está muito inserida na minha vida. Há quanto tempo, Fê? Olha, por volta dos 22, a primeira vez que eu entrei em contato com o silêncio foi aos 14 anos, quando eu visitei, por acaso, um centro de meditação onde uma prima minha morava em Nova York. Eu tinha 14 anos quando a primeira vez eu vi aquilo, eu achei Uma adolescente caótica ali, nossa, silêncio, seu. já era baladeira aos 14 anos. E aí eu cheguei, então aquilo me impressionou demais. Ali eu já comecei a introduzir práticas na minha vida que não foi de uma hora para outra que aconteceu. Então imagina, eu estou com 42 anos, eu tinha 22, então há 20 anos que eu sigo e persigo e persisto no caminho do autoconhecimento, do yoga, da meditação e do silêncio. Eu sempre falo, estilo de vida não é corrida, é uma jornada, um processo que a gente, para a vida toda, não tem como, eu vou fazer. A gente sempre faz projetos de estilo de vida, né, para ajudar as pessoas a terem um caminho, porque existe hoje uma necessidade de você pontuar. O ser humano, ele precisa ser pontuado. Olha, isso, esse é o caminho. Você pode facilitar um norte, mas é uma jornada Toda a vida. de autoconhecimento, né? Hoje eu já posso dizer que eu tenho isso em mim. Por exemplo, chegamos aqui em Florianópolis. Só de ver o mar e ver essa paisagem linda, eu já percebo efeitos no meu corpo. Eu já entro no estado de contemplação, de acalmamento, de gratidão. São várias palavras que eu poderia dizer para vocês. Mas, ao mesmo tempo, o que eu poderia te dizer como ferramenta básica? Você precisa se organizar. Você precisa ter um desejo, você precisa estar grávido desse desejo. Eu falo Isso, precisa estar grávido desse desejo. você precisa querer gestar, parir isso na sua vida. Então, a partir desse desejo, o que vai acontecer? Em determinados momentos, você vai ter que se organizar. Então, hoje, eu acordo mais cedo do que eu deveria para eu conseguir começar o meu dia com calma. Então, ao invés de acordar às 6 da manhã, eu acordo todo dia às 5h30. Porque eu já começo meu dia com teu ritmo, com gratidão, podendo tomar um banho com calma. E naquele banho, meu banho já é um exercício de mindfulness, de atenção plena. Pô, os meus filhos que vão para a escola, que já sabem disso, os meus filhos chegam na escola, como eles já acordam mais cedo, eles já chegam tinindo, eles não têm problema de atenção. E tem outras questões, porque não são perfeitas, isso eu faço questão de dizer, mas isso me chama atenção. As crianças já chegam na escola ativas, porque a gente já começou o dia com calma. A gente já começou ali, né? Então, isso já é uma criação de momentos, porque o que é o oposto do silêncio, gente? É o viver atropelado.
Então você fala assim, se a tua vida é atropelada, você já não tá no silêncio. Que se pode estar num ambiente silencioso e estar com a mente completamente caótica, né? E quando a gente fala em silêncio, a gente fala realmente silenciar, acalmar o corpo, baixar o batimento cardíaco, respirar mais lentamente. Viver no parasimpático. Viver a nó do parasimpático. E entender que emoção vem, né? Porque é uma dificuldade muito grande do ser humano hoje entender suas próprias emoções. E por isso que a gente vive atropelado. Por isso que a gente fala o que não deve. Porque se eu tô atropelada, eu já não tô. Se eu não tô nem me percebendo, eu vou perceber o outro? Se eu não tô nem conseguindo manejar tudo que tá acontecendo aqui, eu vou conseguir escutar o que de fato o outro tá me dizendo? Então, assim, começar o dia com calma já é um exercício de mindfulness. Prestar atenção. Eu, no livro, trago alguns exercícios que me contam, por exemplo, a paisagem sonora. Nesse momento de acordar, você, aliás, até menos do que 5 minutos, você acordar e já prestar atenção nos sons que estão ali ao seu redor, no seu quarto. E isso pode virar um exercício que aconteça ao longo do seu dia, porque você está fazendo um treino da mente. Você controla a sua mente para escutar e prestar Atenção naquele momento, da escuta. Isso vira um treino de controle. É difícil. É difícil. Tudo é difícil, né? Mas a gente tem que escolher qual é o difícil que a gente quer para a vida que a gente quer levar. E nesse sentido, o esporte é uma ferramenta para te ajudar nesse controle da mente. O esporte, seja a corrida, o yoga, a pintura. O que for mais fácil para cada pessoa. Porque o que atrapalha quem vai começar o silêncio, fazer meditação, é achar que de um dia para o outro você vai conseguir chegar naquele estado meditativo. É insistir, é entender primeiro a respiração. Eu faço meditação, não consigo só fazer meditação guiada, mas no início era difícil até eu respirar, porque eu comecei num momento de muita ansiedade, pós-separação. Sim. Então era um momento que eu precisava me encontrar, entender quem era a Camila. Super difícil, mas depois que eu consegui ter os meus momentos de silêncio, os meus momentos de solitude, Regenerador, não é regenerador? tudo. Parece um presente. Eu faço Nada ali, nada, eu não preciso de mais nada, a não ser estar aqui agora. Você tem essa sensação. E a relação com os filhos muda, com as pessoas mudam, porque você deixa de precisar desse vício de dopamina que a rede social é total, né? Porque você se desconecta do mundo e entra em contato com você e começa a ter qualidade de relacionamento. E é tão forte isso que você falou dos filhos. Eu tenho 2, né? Uma menina de 9 e um menino de 6, acabou de fazer 7. É um exemplo tão forte que as minhas crianças hoje, quando a gente entra num modo muito louco, meu filho de 6 anos, ele fez 7 agora. Mamãe, você não está me escutando. Ai, que lindo! Já sabe o que é ser escutado e se incomoda profundamente. Porque tu não estás ali presente. Eu não tô nem sentindo. Ele me fala, você não está me escutando. Eu falo, às vezes eu falo, filho, agora estamos aqui no rolê e tal. Porque a gente tem a vida real acontecendo. Mas você perceber que o outro não está te escutando com essa qualidade é importantíssimo também. Ele vai gerar relações de qualidade, né? Para ele mesmo. Para eles mesmos. Olha que respeito. O nível que eu fiz. Eles falam, a gente correria, mataria pelos filhos, mas será que a gente seria saudável por eles? Né? Isso é maravilhoso. Porque é isso que a gente faz. Esse contato que a gente leva para o dia a dia, para os nossos filhos, é construindo realmente relações melhores e um mundo melhor. Né? Meninos melhores, meninos menos misóginos, meninas mais corajosas, pessoas mais presentes, né? Respeitosas. E eu gosto dessa palavra, adonadas. Porque nós... isso é muito importante de falar. Eu escrevi esse livro, Escute Teu Silêncio, e eu faço uma ressalva nos capítulos muito importante. Não é o silêncio conivente, não é o silêncio covarde, não é o silêncio porque nós fomos silenciadas, não é aceitar o silêncio de quem é silenciado, de quem nos silencia. Não é sobre esse silêncio, gente. Não é você que cala, que faz você não falar, que alimenta inclusive a tua timidez ou a tua depressão. Não. É o silêncio, isso tem que estar muito claro, é o silêncio contemplativo. O silêncio dá força, porque você se conecta e tem voz completamente diferente. Você fala, é o silêncio que antecede a fala.
é o silêncio que embeleza a música. É o silêncio que traz a harmonia, inclusive a harmonia estética dos espaços, da arquitetura, do que é belo. É esse silêncio que eu estou falando aqui. E ele é muito difícil de alcançar, porque a gente pode se esconder nesse silêncio tímido, opressivo. Ah, eu não quero me expor. Não, eu quero me expor. Mas a partir desse silêncio treinado, com práticas esportivas, com o yoga, com a meditação, o mindfulness, ele é o silêncio que me dá segurança, que me situa no lugar de saber quem eu sou. E a partir dali eu posso ser e me expressar de verdade nessa minha plenitude. Eu entendi que como mãe, o silêncio te ajudou muito, muito profissional, como jornalista, porque assim, a comunicação, a gente está falando de duas coisas, né? Silenciar e alguém que fala muito e que já teve contato com várias pessoas. Teve algum entrevistado teu que te deu alguma lição, um insight que foi assim, que tu lembres, que foi muito importante? Nossa, sempre. Sabe o que acontece? Quando eu tô nas minhas entrevistas, e eu fui criando também esse espaço e essa possibilidade, porque no jornalismo e na correria do jornalismo, isso geralmente não é possível, porque a gente está atrás dos fatos, a gente está atrás de boas frases, geralmente é assim. Então eu fui tentando criar com muita força e, vou ser sincera, com dores também, porque eu me questionava se eu estava fazendo certo, tentar criar esse espaço de realmente eu poder escutar meus entrevistados. Eu poder colocar luz no que eu queria e achava importante, que era o quê? Essas informações sobre vida, que nem sempre são as que mais recebem visibilidade, né? Do que tragédias, do que catarse que as pessoas querem ver. Então, as minhas entrevistas no estúdio são sempre momentos de extrema conexão. Por que eu estou te falando isso? Sim, eu poderia te falar, olha, eu tive uma entrevista com o Monja Cohen, que foi para mim muito especial. Eu tive entrevista com o Leandro Carnal, que foi maravilhosa. Mas no momento da entrevista, existe uma soma tão grande minha, com É o espaço, todos os meus é entrevistados, aquele espaço que é poderoso. que o que eu posso te dizer é que o resultado de catarse das minhas entrevistas é que a cada final de semana que eu saio do Revista CBN, eu saio outra pessoa. E se hoje eu posso escrever livros, eu posso estar aqui falando para vocês e dando um testemunho mesmo de que o autocuidado é o valor do nosso século, é porque a cada encontro e a cada presença, e realmente eu estar presente nessa escuta me transforma, me alimenta, me faz feliz. E eu tenho tristezas, eu tenho oscilações hormonais, eu vou entrar na menopausa daqui a pouco, mas esse outro lado, para mim, ele é quase uma cura. Essa percepção vai ser diferente, porque você tem uma percepção sua, do seu corpo, né? Vai ser vivenciada de uma forma completamente diferente. A gente está se encaminhando aqui para o final e, assim, obrigada pela tua generosidade, pelo tempo, para estar aqui com a gente, mas uma dica para quem realmente está num momento caótico, ansioso, e o que você sentiu também aqui no Congresso, né? São as duas perguntas aí finais. Então, a minha dica primeiro é não tenha medo. Porque hoje a gente é muito levado a crer no sucesso, nas coisas que dão